Hoje eu vou estar na montagem aqui de mais uma churrasqueira de 80 por 70, 61 centímetros de boca. Vou mostrar para vocês como eu faço o assentamento do tijolinho aqui, ó. Um colega meu aí me perguntou, falou, Felipe, como é que eu faço aí para fazer o assentamento do tijolo, para ele ficar aprumadinho aí? Aí aproveitar aqui para mostrar para vocês aqui, fazer um vídeo como é que eu faço o assentamento aqui, ó, na churrasqueira, e quando é parede de tijolo à vista, que é o mesmo procedimento. Aqui agora eu coloco a massa. O tijolo aqui, galera, já tá molhado, tá? Esse tijolo de barro que eu assento aqui, é um tijolo de barro batido na forma, né? E queimado no forno, tá bom? Aí eu coloco o nível aqui na profundidade, no sentido da largura da churrasqueira. Também nivelo aqui, ó. Porque eu vou colocar o nível aqui, transferir o nível desse tijolo para aquele outro lá. E aqui também, mesma coisa, transferir o nível daqui para aquele lá. E aqui agora eu faço o aprumamento do tijolo. Aprumo o tijolo à frente e uma lateral. Sempre escolho um lado do tijolo para estar aprumando. Se você começar a aprumar para o lado de fora, sempre vai aprumar por aqui. E a frente aqui é a mesma coisa, sempre está aprumando por aqui. Porque se você for fazer uma paredinha de tijolo, o tijolo pode ter diferença de tamanho entre um e o outro, então sempre escolhe um lado para estar aprumando o tijolo. É isso aí, agora eu vou transferir o nível desse tijolo aqui para os outros lados lá. Agora eu vou transferir o nível daquele tijolo ali para aquele tijolo lá. E é a mesma coisa, fazendo todas as fiadas aí. E aqui eu trabalho com 3 tipos de tijolo. Quando a parede é aberta, né, tem esse tijolo bala aqui, ó, que ele fica aberto. Quando não tem prosseguimento na parede, igual tipo aquele tijolo ali, ó. Se aquele vão ali fosse ficar aberto, né, então seria o tijolo bala. E a quina aqui, ó, como vai ter prosseguimento de parede, igual essa primeira fiada aqui, como seria ali, ó, seria um tijolo curvo. Nos cantos, quando é encostado em qualquer parede, eu sempre coloco tijolo reto. Eu não coloco curvo, senão fica aquele cantinho no fundo ali da peça ali. Eu tô mostrando para vocês o assentamento ali daquele tijolo, como é que eu prossigo ali. Aqui na parede aqui eu já fiz um risco aqui, para me seguir o prumo. Sempre coloco meu nível de lado. No caso desse tijolinho aqui, ó, eu coloco o nível de lado para estar acertando o do meio, porque o tijolo ele tem algumas ondulações. Coloca lá a régua naquela ponta, no meio do tijolo, uma esfregada aqui, ó, e acerta as pontas do tijolo, porque o meio ele sempre tem uma alteração aqui de tamanho. Aí eu vou fazendo um enchimento. Esse tijolinho aqui que eu trabalho é um tijolinho que ele tem que ser lixado depois. Não é aquele tijolo laminado, que você tem que hidrofugar ele primeiro para estar assentando o tijolo, para não estar manchando o tijolo. Então esse daqui, você pode estar assentando ele, né? Tijolo de barro batido na forminha e queimado no forno. Um tijolo queimado esse. Depois você pode estar dando um acabamento, lixando ele, ou só passando a espuma, deixando a junta cheia. Tem vários tipos de acabamento esse tijolinho aqui, ó. Então esse é o procedimento.
Eu faço sempre a primeira fiada, tiro o nível desse tijolo, passo para aquele lá. E aqui é a mesma coisa. Agora eu vou tirar o nível desse daqui para esse tijolo. E assim eu vou seguir na montagem da churrasqueira. Eu costumo erguer uma parede aqui, depois transfiro para essa parede aqui. E assim sucessivamente eu vou erguendo a parede da churrasqueira. O bala que eu falei para vocês aqui, ó, tijolinho bala. Como aqui vai ter a abertura da churrasqueira aqui, ó, fica redondo os dois lados. Se fosse fazer uma portinha nicho aqui, eu poderia estar fazendo o que aqui, ó? Recuando, cortando esse tijolinho aqui, fazendo meio, igual aquele lá, recuando para dentro aqui, ó, essa primeira fiada, para mim fazer uma portinha aqui, ó, certo? Ou então fazer ela com tijolo curvo. Vim com ela aqui, ó, colocar um curvo, né? E seguir aqui, ó, na ponta desse tijolinho aqui, seguir ela para fazer a portinha aqui. Mas aqui não é o caso, vai ficar aberto, então colocou tijolo bala aqui. Então é sempre assim que eu faço o assentamento, a construção da churrasqueira ou então parede de tijolo à vista. Nivelo o primeiro tijolo para lá, ali no, na profundidade da churrasqueira, no segmento aqui, ó, do comprimento, e aprumo uma lateral dele aqui e outra aqui, ó. A diferença que eu falo de tamanho de tijolo é essa daqui, ó. Ó, aqui eu tenho os três tipos de tijolo. O curvo, aqui eu tenho um bala e aqui eu tenho um tijolo reto, né? Então aqui, ó, ele está alinhado aqui, ó, um com o outro. E aqui, ó, ele tem diferença, porque é um tijolo queimado, tijolo feito na forma. Ele é feito à mão, depois colocado para secar. Então todo tijolinho de barro queimado, ele tem diferença de tamanho. E a gente vai ajustando isso no assentamento do tijolo. Então tá vendo? Ele tem as diferenças de tamanho. Não é um tijolo laminado, aqueles tijolo maquinado. Isso aqui é feito à mão. Tanto o tijolinho é feito à mão, quanto a construção da churrasqueira. Ok? Aqui, ó. Eles têm diferença tanto no tamanho dele aqui, ó, tá? Quanto na altura. Não sei se vai dar pra ver aqui, eu vou colocar aqui, ó. São um mais altos que o outro aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa diferencinha aí, ó. Aqui eles são quase do mesmo tamanho. Então a garga, na questão da altura dele aqui, ó, se eu for colocar ele aqui, fazer uma garga aqui, ó, na altura. Se eu afinar muito essa garga aqui, ó, ele vai mostrar muito a diferença do tijolo. Então a gente tem que ir fazendo conforme o tamanho do tijolo e ajustando a garga. Não fica muito diferente uma garga da outra, mas mais ou menos de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Não dá para perceber muito essas diferenças, porque o tijolo aqui, a diferença pouca dele é de 2 milímetros, mais ou menos 3 milímetros de diferença cada tijolo. Então, todos os montadores aí, na hora que está montando a churrasqueira, ele vai ajustando conforme o tamanho do tijolo. Porque, igual eu falo, eu assento o tijolo bala primeiro aqui, às vezes tem diferença desse tijolo bala para o tijolo curvo e para o tijolo reto. Se eu fazer um friso nesse tijolinho aqui muito fininho, e se esse tijolo aqui for maior, então vai dar diferença. O friso, na hora que eu assentar esse tijolo aqui, ó, vai ficar mais fino ainda que aquele lá. E ao contrário também, eu não posso engrossar muito aquele lá, porque se esse tijolo aqui for menor, entendeu? Ele vai ficar maior. Aí a aparência do assentamento vai ficar desproporcional. Então você tem que seguir uma proporção mais ou menos aí, conforme o tamanho do tijolo. O que eu faço na montagem da churrasqueira aqui? Eu pego todos os tijolos, quando tem diferença de tijolo curvo, tijolo bala, tijolo reto, e vejo qual é o tamanho da diferença para mim estar ajustando isso aí na hora da montagem lá. Então eu já tenho mais ou menos, falo, ó, esse tijolinho aqui é o maior, um pouquinho menor e assim vai. Eu acho mais ou menos a diferença e assim eu ajusto a minha garga para não fazer uma garga tão fina para estar mostrando essas diferenças dos tijolos que são montados aí. Isso aí é na grande maioria de todos os tijolos que é batido à mão e queimado no forno. Tijolo laminado, aqueles laminados furados, e tijolo laminado maciço, aí ele é feito, acho que ele é feito na máquina, né?
depois queimado, então não tem muita diferença. É um tijolo que você pode colocar a régua aqui em cima aqui, ele fica retinho. Mas beleza? É isso aí, como eu faço o assentamento do tijolo e mostrando um pouco para vocês os tijolos que eu uso aqui e as diferenças de tamanho de tijolo.